Bom, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, tá? Tenho recebido muitas mensagens de vocês sobre a possibilidade de deixar de pagar pensão alimentícia durante esse período de quarentena, tá? Bom, recebi muitas perguntas, algumas aqui eu anotei, como por exemplo, a pensão pode ser suspensa, doutor, durante esse período da quarentena e as férias escolares, como pode acontecer, pode ser antecipada, e o direito de convivência, já que houve aí o confinamento e meu filho está com outra parte e há aí uma obrigação de confinamento, eu posso ir ver o meu filho, enfim. Então, são várias dúvidas que eu vou tentar esmiuçar com vocês aqui em um tempo curto, em um vídeo curto, e aí, havendo mais alguma dúvida, vocês enviam para mim, ok? Bom, primeira pergunta, a pensão alimentícia pode ser suspensa durante esse período aí de quarentena? Gente, a pensão alimentícia não é prudente, tá? Não é prudente que se suspenda, inclusive nesse período de quarentena, tá? Aí muitos podem argumentar, doutor, mas eu não tenho aí renda, eu sou autônomo, não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar essa pensão? Gente, inclusive, no estado em que não haja o coronavírus, ou seja, nas situações comuns, não se pode alegar desemprego para deixar de pagar alimentos, tá? Não se pode alegar aí o desemprego. Mas, convenhamos, estamos numa situação peculiar em que o mundo nunca havia passado por algo parecido, tá? Então, prudente que se tenha muita cautela nesses momentos em que nós nos encontramos, sobretudo nesse coronavírus, tá? Então, o que é mais razoável? O que é mais razoável? Já que existe aí uma pandemia instalada no mundo e aquela parte que eventualmente é um autônomo, um profissional liberal, não pode trabalhar, não está conseguindo aferir nenhuma renda durante aquele período, é desconvir que as partes podem se acertar, podem aí adiar, postergar o pagamento daquela pensão ou se estabelecer um mínimo, tá? Um mínimo de pensão durante aquele período, já que aquela parte também não teria condições de pagar. Ah, professor, mas a pensão já é muito pouca, aí vamos estipular, por exemplo, R$ 300 de pensão. Naquela parte aí, eu tenho que pagar R$ 300 de pensão para o meu filho e no momento não consigo, eu sou autônomo, vivo de venda e não estou vendendo nenhum real. O que se fazer? Bom, as partes podem convencionar, tá? Que esse valor aí seja durante esse período, tá? Durante esse período chega a um patamar, um valor razoável para que aquela parte consiga pagar, tá? Então, de repente, o devedor do alimento pode dizer, não, eu consigo pagar de acordo com a minha possibilidade aqui apenas R$ 50, porque eu tinha um fundo de reserva e eu tenho R$ 100, vou dar 50 esse mês, 50 mês que vem, e se continuar, não sei mais o que eu vou fazer. Bom, é razoável que as partes conversem, tá? Conversem entre si. Ah, mas não tenho nenhum diálogo com ela ou com ele, tá? Nossa conversa aí sempre através de profissionais, de advogados, que eventualmente nesse período não estamos conseguindo contatar. E aí o que fazer? Bom, nesses casos, é preciso, no mínimo, uma pessoa para intermediar, tá? Então procure um parente, procure uma pessoa aí em comum para pelo menos intermediar e chegar a um denominador comum, porque também aquele menor não pode ficar completamente desamparado, tá? Então, suponhamos que a situação difícil esteja para ele, para o pai ou para a mãe e também para a outra parte, né? Não, então vamos ter um bom senso de que os dois estão sendo prejudicados e o melhor interesse deve ser sempre o da criança, tá? Então a criança aí, a parte mais vulnerável nessa relação é quem efetivamente vai ter o prejuízo total, tá? Então pensem, recomendo para pensarem sempre no melhor interesse daquele menor, tá? Deixando aí as desavenças de lado entre os adultos, vamos pensar nesse momento, aliás, sempre deve ser assim, no melhor interesse daquela criança, tá? Ah, mas se eu não conseguir pagar, eu posso ser preso durante esse período aí do coronavírus? Bom, eu acho muito difícil, tá? Que um juiz decrete uma prisão durante esse período, até porque houve a decisão do STJ, no caso concreto lá do Ceará, onde a Defensoria Pública requereu aí a prisão domiciliar daquelas pessoas que estavam numa situação de prisão civil por débito de alimento, tá? Tem também decisões da Bahia no sentido de que deve haver uma decisão no sentido de prisão domiciliar daquela parte, tá? Bom, claro que a gente deve sempre ver o melhor interesse do menor, tá? O melhor interesse. Então, o melhor interesse da criança sempre deve prevalecer, tá? Mas eu posso deixar, Matheus, de pagar a pensão, porque não tenho como trabalhar, não vou ter dinheiro para pagar. Bom, o artigo 1699 do Código Civil preconiza que
no momento em que a parte não tiver mais condições de pagar a pensão, ou estiver impossibilitado aí, ainda que momentaneamente, deverá propor uma ação, tá? Ou será uma ação revisional de alimentos para poder rever aquelas condições que ele se encontrava e que se encontra atualmente, ou uma ação eventual de exoneração de pensão, tá? Então, o próprio Código Civil estabelece que deve haver um procedimento judicial para a suspensão da pensão. Não pode a parte, pura e simplesmente, decidir suspender aquela pensão, tá? Alegando aí que não teria condições. É necessário se provocar o judiciário. Mas já que estamos nesse momento de pandemia aí, inclusive com o Poder Judiciário suspenso, Defensoria Pública com atendimento só em casos urgentes, etc., é prudente, então, que a parte proponha a ação devida com essa finalidade, tá? Já que não é possível, então, propor ação devida durante esse período, é conveniente conversar mais uma vez com a outra parte, tá? Olha, não estou podendo trabalhar, estou sem vender nada, não tem condições de a gente aí formalizar um documento por agora para que seja suspensa a pensão, então, pelo menos minimizada, tá? A metade, ou enfim, um terço, ou que eu tenho condições de pagar. Bom, caso as partes queiram conveniar, tá? Entre elas, é prudente que se faça um documento, ok? Que se faça um documento, nesse documento, deixe bem expresso para se evitar até uma futura ação de execução por inadimplência de alimentos, tá? Então, pode-se a parte aí tratar com a outra parte de, por exemplo, pagar a metade daquela pessoa durante aquele período. Assim, os dois assinam, tá? E aí, quando voltarmos à normalidade, esse documento pode ser protocolado nos autos, tá? Naquele processo lá de alimentos. Então, é importante uma conversa e um acordo entre as partes, ainda que extrajudicial, tá? Acordo esse que poderá ser levado a conhecimento do magistrado posteriormente. Ok? Então, digamos que a parte esteve em condições difíceis, condições financeiras aí precárias, e aquela outra parte compreenda isso, tá? Então, digamos que, não, a outra parte diga, eu sei que você está num momento difícil, tá? Então vamos formalizar isso, vamos deixar claro que você pagará durante esse período pelo menos a metade, tá? Porque se assim não for, gente, se não houver nenhum documento aí dizendo como será esse período, pode ser que no futuro, depois que voltarmos ao período normal, tá? As partes aí que forem credoras possam mover ações de execuções contra os devedores, ok? Então, prudente ter esse diálogo, tá? Outra pergunta muito frequente, em relação à regulamentação da visita, tá? Eu tinha o direito de convivência com meu filho, ficou estipulado lá que ficaria, a cada 15 dias eu pegaria meu filho para passear, tá? Ou então férias escolares divididas aí pela metade e tudo mais. Gente, durante esse período, não convém realmente transportar os filhos de casa para casa, tá? Principalmente se morarem em cidades diferentes e estados diferentes, tá? Então, o que pode acontecer? Pode existir uma compensação futura, tá? Então, por exemplo, aquela parte que ficou com o filho durante esse período confinado, tá? Poderá ceder aí, eventualmente, no futuro, para que a outra parte fique aí os finais de semana seguidos, para compensar esse período que a parte deixou de ficar, tá? Então, não haverá, claro, um prejuízo, um dano irreparável para aquele filho que não vai conviver com o pai ou aquela mãe, porque nós estamos falando de um período de 1, 2 ou no máximo 3 meses, tá? É o que eu acredito. Então, é razoável que a parte conceda, então, uma compensação posteriormente, tá? Outra dúvida aqui muito frequente. A voz, tá? Tenho recebido muita dúvida também nesse sentido. Mateus, eu não tenho condições de pagar, mas meu pai tem ou minha mãe tem. Ou então a outra parte alegar isso. Olha, ele não tem condições de pagar, mas o pai dele é aposentado, ganha o valor, ganha o teto do INSS, ou então a mãe é aposentada e tem condições de arcar. Gente, não podemos deixar de observar que existe a pensão alimentícia subsidiária, tá? Então, os avós, eventualmente, podem ter a obrigação de arcar com aquela verba alimentar. Então, qual é a minha sugestão para aqueles pais que têm os avós aí que poderiam, eventualmente, serem demandados judicialmente? Pode até ter um acordo, tá? Então, aquele responsável pela prestação alimentar pode conversar com o seu ascendente e dizer, olha pai, olha mãe, me ajuda aí nessa pensão durante esse período, porque o senhor pode ser demandado judicialmente, tá? O senhor tem condições, a senhora tem condições, mas eu não tenho por hora, tá? No momento, e aí a parte pode requerer aí essa pensão dos senhores, tá? Então, para evitar esse desgaste processual, inclusive, podem as partes convencionarem, tá?
é muito prudente, inclusive, é o recomendável que ele converse com o seu pai ou com sua mãe acerca da possibilidade de poder suprir a necessidade daquele período, até porque o menor precisa se alimentar, tá? O menor precisa se alimentar, é a parte mais vulnerável nessa relação toda. Então, eventualmente, os avós podem arcar com aquela obrigação alimentar? Podem, mas isso será de forma subsidiária. Então, o filho ou a filha pode conversar com seus ascendentes a possibilidade de eles ajudarem durante esse momento, ok? Vamos ver outra dúvida aqui. Bom, e é para aquela pessoa, Matheus, que trabalha normalmente, não teve aí seu salário ofendido durante esse período do coronavírus. Por exemplo, profissionais aí que tem um emprego público, tá? Então, uma pessoa que é concursada, enfim. Gente, para essas pessoas, segue normalmente a obrigação alimentar. Então, quem tem desconto em folha, por exemplo, vai ter o seu salário aí descontado em relação à pensão alimentícia e vão ter que arcar normalmente com aquela obrigação alimentar, tá? Então, não haverá mudança nenhuma para quem esteja aí com os seus salários em dias. Então, pode haver a justificativa de que, por ter uma situação peculiar, aquela parte está tendo outras despesas, enfim. Mas a obrigação alimentícia é uma obrigação alimentar, tem caráter alimentar, então ela se sobrepõe, inclusive, a outras despesas, tá? Então, normalmente, para aquela pessoa que paga a pensão através de desconto em folha, ok? Bom, então é isso. Se tiverem mais algumas dúvidas, podem mandar para mim que eu tentarei aí, na medida do possível, nas minhas possibilidades aí, conseguir responder para todos, ok? Muito obrigado e até a próxima.